Você sente que ora, mas não recebe resposta? Que busca, mas não encontra? Que faz tudo certo, mas mesmo assim a voz de Deus parece cada vez mais distante? Então pare tudo agora, porque esse vídeo pode ser o divisor de águas da sua vida espiritual. A verdade é que existem 7 distrações espirituais que silenciam a direção do Espírito Santo em sua vida. E o pior, a maioria das pessoas nem sabe que está presa a elas. Essas distrações, essas influências, essa crítica constante, esse excesso de coisas para fazer, essa necessidade de agradar todo mundo, tudo isso está calando a revelação que Deus quer liberar sobre você. Mas hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar uma por uma dessas armadilhas e como vencê-las com obediência, silêncio e liberdade. Não é um conteúdo qualquer, é um chamado, um alerta, um convite para você restaurar sua conexão com o céu. E antes de começar, deixa eu te contar algo. Mais da metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não estão inscritas no canal. Se você crê que Deus fala através desses conteúdos, se você quer crescer na fé e ouvir mais claramente a voz dele, então se inscreva agora. É só um clique, mas pode ser o primeiro passo da sua transformação espiritual. Agora respire fundo, abra o coração e venha comigo nessa jornada, porque Deus está pronto para falar com você. A única pergunta é: você está pronto para ouvir? Existe algo muito sutil, mas extremamente perigoso, que tem afastado muitos da verdadeira intimidade com o Senhor. O barulho. Não apenas o barulho literal das ruas, das redes sociais ou da TV ligada o tempo todo, mas o barulho interno, aquela agitação constante de pensamentos, preocupações, notificações e distrações. É como se o coração estivesse sempre cheio de interferências, como um rádio mal sintonizado que tenta captar a frequência do céu, mas não consegue por causa do chiado do mundo. O Espírito Santo sussurra, ele não grita. E para ouvir o sussurro de Deus, é preciso aprender a valorizar o silêncio. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de paz. Jesus, em Marcos 1,35, nos dá um exemplo claro. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Isso nos mostra que até o Filho de Deus se retirava das multidões e buscava lugares onde o barulho não o alcançasse. Hoje, infelizmente, as influências externas têm ocupado esse lugar de silêncio. São conteúdos, pessoas e até mesmo obrigações que sufocam a espiritualidade. É por isso que muitos dizem, não consigo ouvir Deus. E eu costumo perguntar, você tem silenciado o mundo ou só está tentando encaixar Deus na correria? Não é sobre encaixar, é sobre priorizar. Porque onde há excesso de estímulos, sobra pouco espaço para o sagrado. É nesse ponto que entra a obediência, porque silenciar o mundo exige renúncia. Exige que você desligue o celular, feche a porta do quarto, respire fundo e diga, Senhor, fala que teu servo está ouvindo. Muitos confundem isso com isolamento, mas não é sobre fugir do mundo, é sobre preparar um altar de silêncio dentro da alma, onde Deus possa habitar. A racionalização exagerada também atrapalha aqui. Tem gente que tenta entender tudo antes de ouvir, mas a fé nasce do ouvir. Romanos 10,17, e não do entender. Silenciar é um ato de fé, e nessa fé a liberdade começa a florescer. Porque quando o coração se aquieta, o espírito flui. Quando a mente descansa, a revelação chega. Não é mágica, é prática. Experimente reservar 5 minutos do seu dia para apenas ficar em silêncio diante de Deus, sem listas de pedidos, sem distrações, só presença. Aos poucos, você vai perceber que a voz que parecia distante sempre esteve ali, só esperando um espaço limpo para falar. Nem todo mundo que caminha ao seu lado hoje foi enviado por Deus para o seu futuro. Essa é uma das lições mais duras, mas também mais libertadoras.
que um discípulo de Cristo precisa aprender. Às vezes, o que está bloqueando a sua intimidade com o Senhor não é o pecado declarado, nem as distrações óbvias. É aquela amizade antiga, confortável, que parece inofensiva, mas que diariamente te arrasta para longe da presença de Deus. O apóstolo Paulo já nos alertava em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E o problema não está apenas nas más ações, mas nas influências sutis. Aqueles amigos que vivem mergulhados em crítica, negatividade e fofoca, será que edificam ou esvaziam seu espírito? Será que te encorajam a crescer na fé ou alimentam a dúvida, a racionalização e o desânimo? Porque a verdade é que quem caminha com pessoas sem compromisso com Deus, cedo ou tarde, começa a ajustar o próprio passo. E veja, isso não é sobre se tornar arrogante espiritualmente ou sair cortando laços de forma rude. É sobre discernir. Se Jesus escolheu andar com 12, mas se retirava para estar a sós com o Pai, quem somos nós para não filtrar quem permitimos entrar na nossa intimidade? É preciso coragem para reconhecer que algumas conexões não são bênçãos, são distrações, que certos laços não unem, aprisionam. A vida com Deus exige intencionalidade e, às vezes, isso inclui abrir mão de quem insiste em viver na carne, no excesso, no desejo de agradar o mundo. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Quando você se afasta dessas influências e se alinha com a obediência, o Espírito Santo começa a te conectar com pessoas que te elevam, que oram por você, que te desafiam a ser melhor. Isso é liberdade, poder escolher estar cercado de quem te empurra para o céu. Se você quer ouvir a voz de Deus com clareza, comece examinando quem está sussurrando ao seu lado todos os dias, porque às vezes a maior interferência não está no volume, está na companhia. Julgar é como um veneno que começa com pequenas doses diárias e, sem que se perceba, contamina toda a alma. A crítica, seja ela direcionada ao outro ou a nós mesmos, é uma das mais sutis armadilhas espirituais. O problema é que ela se disfarça de zelo, de cuidado, de sinceridade, mas na verdade corrói a compaixão, intoxica o coração e bloqueia a sensibilidade à voz de Deus. Jesus foi muito direto quanto a isso em Mateus 7:1-2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E isso não é só sobre o juízo eterno, mas sobre como a nossa percepção espiritual se fecha quando assumimos o papel que só pertence a Deus. Porque quem julga demais, ouve de menos, e o julgamento constante costuma andar de mãos dadas com a racionalização. Queremos entender, classificar, medir, quando Deus apenas quer que amemos, oremos, suportemos uns aos outros em amor. E mais, quem vive apontando o erro dos outros, muitas vezes está tentando fugir dos próprios espelhos. Mas o mais cruel dessa crítica toda é quando ela se volta para dentro. Quando a pessoa se vê como sempre insuficiente, errada, incapaz. Isso aprisiona, impede que ela reconheça quem realmente é em Cristo. A negatividade contra si mesmo abafa a liberdade que Jesus conquistou. Em Romanos 8:1 está escrito: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Isso inclui aquela voz interna que te diz que você nunca vai mudar, que você nunca será digno, que não adianta tentar. Isso não é humildade, é escravidão emocional disfarçada. E Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para viver no Espírito, não na acusação. A obediência aqui passa por um reposicionamento da mente. Trocar o julgamento pela intercessão, a crítica pelo encorajamento, o fardo pelo descanso. E quando você começa a fazer isso, parar de julgar o outro, parar de se sabotar, você abre espaço para o Espírito agir com mais intensidade. A paz entra,
O silêncio interior aumenta e Deus começa a falar de novo. E olha, que alívio é ouvir a voz dele depois de tanto tempo ouvindo só a nossa. É impressionante como o ser humano tem uma tendência quase automática de amplificar o que está dando errado. É como se a mente criasse um palco só para a dor se apresentar todos os dias. E isso, sem perceber, alimenta uma espiritualidade baseada na negatividade. Quando o foco está sempre nos problemas, naquilo que falta, no que não deu certo, a fé começa a enfraquecer. E sabe o que é mais perigoso? Essa mentalidade cria uma atmosfera que dificulta ouvir a voz de Deus. A murmuração se torna uma distração constante. Filipenses 4, 6, 7 nos dá o antídoto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará os seus corações e as suas mentes. Ou seja, o segredo não está em ignorar o problema, mas em trocá-lo por adoração. Deus não é surdo às suas aflições, mas ele se manifesta no meio dos louvores, não das reclamações. Salmo 22, 3. A verdade é que, enquanto falamos demais do problema, deixamos de declarar quem Deus é. Isso enfraquece o espírito e fortalece a influência do medo, da dúvida, racionalização excessiva. Mas e se não der certo? Essa pergunta é filha da incredulidade. Já experimentou dizer, mesmo que eu não veja agora, eu creio no agir de Deus? Esse tipo de obediência, de fé prática, abre os céus. Ao invés de repetir que está difícil, diga que Deus é o seu refúgio. Em vez de reclamar da demora, exalte a fidelidade dele. Isso não é negação da realidade, é exaltação do Deus que reina sobre ela. E quando você muda o foco, algo muda por dentro. Sua atmosfera espiritual se limpa. A paz começa a invadir os cantos que estavam escuros. O silêncio do espírito se torna audível e você descobre que há uma liberdade poderosa em parar de repetir o que o inimigo quer que você diga e começar a declarar o que o céu já decretou sobre sua vida. Vivemos em uma geração viciada em movimento. É compromisso atrás de compromisso, agenda lotada, cabeça cheia. E mesmo quando o corpo para, a mente continua acelerada, correndo atrás de metas, validando decisões, tentando resolver tudo de uma vez. Só que existe um problema grave nisso. O excesso rouba a presença. É como tentar escutar uma melodia suave no meio de uma avenida barulhenta. Quanto mais coisas você tenta fazer, menos espaço você deixa para aquilo que realmente importa, a presença de Deus. Em Lucas 10, 41, 42, Jesus repreende Marta com carinho. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria parou, Marta correu, e foi Maria quem ouviu Jesus. Isso ensina muito, porque a agitação pode até parecer zelo, mas se ela te impede de parar para ouvir a voz de Deus, ela virou distração. É aqui que entra um princípio esquecido por muitos. O descanso também é espiritual. Dizer não ao excesso é dizer sim à profundidade. Tem gente que serve tanto na igreja, ajuda tanta gente, participa de tudo, mas não consegue orar 10 minutos com o coração tranquilo. E por quê? Porque está cansado demais, exausto demais, esgotado demais. E Deus nunca chamou ninguém para se destruir tentando agradá-lo. A obediência não se mede por ocupação, mas por conexão. Há um silêncio necessário entre uma tarefa e outra, onde o Espírito sussurra direções que mudarão sua semana inteira. E quando essa quietude é ignorada, a racionalização toma conta. A mente tenta preencher o que a alma está implorando para sentir. É nesse ponto que muitos perdem a sensibilidade ao Espírito. Mas a boa notícia é que dá para voltar.
Basta escolher desacelerar, reavaliar, trocar o urgente pelo eterno. E quando você faz isso, a liberdade invade, porque viver correndo é prisão disfarçada de produtividade. Mas viver guiado pela presença, isso sim é vida em abundância. Uma das maiores armadilhas espirituais dos nossos dias é a necessidade desesperada de agradar. E o mais perigoso é que ela se apresenta de forma sutil, como uma busca por aceitação, reconhecimento, elogios. Mas a verdade é dura. Tentando agradar todo mundo, inevitavelmente vai desagradar a Deus. Gálatas 1:10 nos confronta com clareza. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Fortíssimo, né? Porque o desejo de agradar é uma distração disfarçada de virtude. Ele te força a assumir pesos que Deus nunca mandou carregar, a dizer sim quando o Espírito está pedindo um não, a esconder sua fé para não ofender. E nesse processo, você vai se afastando, não só das pessoas certas, mas também da sua identidade em Cristo. O que começa com um esforço por simpatia, termina em uma vida sem direção espiritual. E aí entra o ciclo mais destrutivo, a racionalização. Mas e se me julgarem? E se eu perder amizades? E se não gostarem de mim? Irmão, irmã, isso é prisão. O medo de crítica te impede de obedecer. E sem obediência, não há manifestação da presença de Deus. O caminho da fé nunca foi o mais popular. Jesus agradava ao Pai, por isso foi rejeitado por muitos. Se o Mestre foi desprezado, por que você acha que agradar a todos é sinal de sucesso espiritual? A verdade é que a liberdade começa quando você entende que só precisa da aprovação de um, o Senhor. Quando essa verdade se instala no coração, o silêncio que antes incomodava, agora se torna solo fértil para a voz de Deus florescer. E o mais bonito é que, ao parar de agradar o mundo, você começa a atrair aqueles que realmente importam. Pessoas alinhadas com o céu, com o mesmo foco, com a mesma fé. E, de repente, o que parecia solidão se transforma em comunhão verdadeira. Pensar é uma bênção, mas pensar demais pode virar um fardo. Principalmente quando se trata de vida espiritual. Tem gente que racionaliza tanto, que desmonta a própria fé peça por peça. Será que foi Deus mesmo que falou comigo? E se for só coisa da minha cabeça? E se eu der um passo e der errado? Esse excesso de análise é uma distração sorrateira, que parece prudência, mas na verdade paralisa. Tiago 1:6-8 fala sobre o homem que duvida, dizendo que é instável em tudo o que faz. A mente dividida se torna um campo de batalha, onde a obediência se perde. Porque Deus fala, sim, mas Ele não costuma repetir 1000 vezes só porque a gente quer mais certeza. Muitas vezes, Ele dá um impulso simples, um toque no espírito, uma direção sutil e espera que a gente confie. O problema é que, ao invés de confiar, a gente começa a racionalizar. E o que era para ser um ato de fé vira um ciclo interminável de indecisões. E isso não acontece só com decisões grandes, como mudar de cidade ou aceitar um ministério. Às vezes, é uma instrução simples. Ore por aquela pessoa. Fale uma palavra de ânimo. Fique em silêncio e apenas me adore. Mas aí vem a mente e começa, será que não vou parecer estranho? Será que não é só emoção? E se eu estiver errado? E enquanto tudo isso acontece, a obediência vai sendo adiada. O silêncio do espírito é trocado pela gritaria interna da dúvida. A presença de Deus se esconde por trás de pensamentos em excesso. E no final, a pessoa sente que Deus está distante, quando na verdade ela apenas não deu ouvidos. A liberdade começa quando você escolhe obedecer antes de entender tudo. Quando você confia mais em quem está falando do que na sua própria capacidade de analisar. Fé é isso. É andar quando Deus manda, mesmo sem enxergar todo o caminho. E quando você dá esse passo,
A voz que parecia sussurro se torna direção firme. A racionalização perde força e a paz toma conta. Há momentos na caminhada em que a voz de Deus não está em falta, está apenas sendo ignorada. E não por maldade, mas por hesitação. O que muitos não percebem é que a obediência é a chave que destranca portas espirituais trancadas. É como se o céu estivesse pronto para se manifestar, mas esperando apenas um gesto nosso. Em João 14:23, Jesus diz: "Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele." Não é apenas obedecer. A fé sem ação é como uma semente guardada na gaveta, cheia de potencial, mas sem fruto. E às vezes, o que nos impede de obedecer é justamente aquilo que mencionamos nos tópicos anteriores: distrações demais, influências erradas, o desejo de agradar todo mundo ou até a racionalização excessiva. E o resultado é uma vida onde a revelação de Deus parece distante. Mas o problema não está em Deus, está no eco da desobediência. Obedecer não é sempre fácil. Muitas vezes vai parecer estranho, desconfortável, até ilógico. Mas é justamente aí que a fé se revela. Lembra de Abraão? Deus disse: "Sai da tua terra." Gênesis 12:1. E ele foi, sem mapa, sem manual, sem explicação. E por isso ele se tornou pai de uma nação. Agora pense: quantas bênçãos você pode estar deixando de viver porque não deu aquele primeiro passo de obediência? E não precisa ser algo grande. Pode ser orar de madrugada, perdoar alguém, abrir mão de um hábito que te afasta da presença. O Espírito Santo não nos dá instruções por acaso. Cada ato de obediência é como um tijolo que edifica uma ponte entre você e os céus. E à medida que você obedece, algo acontece. O silêncio de Deus vira direção clara. A confusão se dissipa e a liberdade se instala. Porque não há nada mais libertador do que saber: estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Quando você vive assim, o céu se abre. E a voz de Deus não é mais uma busca, é uma realidade constante. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é cheio da presença de Deus. É nessa quietude que as maiores revelações acontecem, mas infelizmente poucos param o suficiente para experimentá-la. A rotina agitada, os compromissos sem fim, o barulho da alma, tudo isso se torna uma barreira para aquele momento sagrado, onde Deus fala de forma íntima e pessoal. Em 1 Reis 19:12, quando Elias esperava ouvir a voz do Senhor, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio numa brisa suave, um sussurro, uma presença que só se percebe quando tudo ao redor silencia. E é aí que entra o desafio. Como cultivar esse silêncio em um mundo tão ruidoso? O segredo está na intencionalidade. Criar espaços de pausa, desligar o celular, afastar-se das distrações. E mais, calar também por dentro. As racionalizações, os pensamentos que não param, os julgamentos internos. Porque a quietude exterior sem paz interior não é descanso, é só ausência de som. Quando escolhemos esse caminho da quietude, abrimos espaço para algo profundo. Revelação. Revelação sobre o propósito, sobre decisões, sobre o estado da alma. Muitas vezes estamos pedindo uma resposta a Deus, mas não damos tempo para que Ele fale. Corremos, pedimos, reclamamos, mas não ouvimos. E sabe o que é lindo? Quando finalmente conseguimos calar tudo, o Espírito fala com clareza. Não porque Ele tenha mudado, mas porque finalmente conseguimos escutá-lo. A obediência, então, deixa de ser um peso e vira resposta. A liberdade brota desse lugar silencioso, onde o ego é silenciado e o espírito é elevado. E, curiosamente, é ali onde também descobrimos que não precisamos de tanto para estar cheios. A presença basta, e ela é abundante para quem aprende a esperar, a ouvir, a estar. Deus ainda fala, sempre falou.
Mas ele fala onde há reverência e não correria, onde há silêncio e não excesso, onde há fé e não barulho. Quantas vezes você já se sentiu dominado pelas próprias emoções? Um dia está bem, no outro desaba. Um momento sente fé, no seguinte, só dúvida. A alma parece campo minado e qualquer palavra, olhar ou pensamento acende uma bomba interna. Mas eis uma verdade que liberta. Em Cristo, você não foi chamado para viver à mercê dos seus sentimentos. Você foi chamado para viver no Espírito. Em Gálatas 5,16, Paulo afirma: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso inclui os impulsos emocionais que nos arrastam para longe da paz. Viver guiado pelas emoções é andar em areia movediça, instável, inseguro e cansativo. Agora, viver em liberdade é ter domínio, equilíbrio, consciência espiritual. E não se engane, isso não acontece automaticamente. É uma escolha diária de se alinhar com Deus, de orar mesmo sem vontade, de obedecer mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. Dominar as emoções não é reprimi-las, é submetê-las. É dizer: sinto isso, mas escolho a fé. É reconhecer que está ferido, mas não deixar que a mágoa dite seus passos. É estar triste, mas seguir adorando. Jesus, no Getsêmani, sentiu angústia mortal. Mateus 26:38. Mas mesmo assim disse: seja feita a tua vontade. Isso é liberdade. É poder sentir sem ser escravizado. E a chave para isso está na presença constante do Espírito Santo, que produz autocontrole. Um dos frutos do Espírito. Gálatas 5:22-23. Quando você começa a dominar suas reações, algo poderoso acontece. Você ouve Deus com mais clareza, porque a alma não está mais gritando. O silêncio interior se estabelece. As distrações perdem força. E você percebe que não é mais vítima do que sente. É filho do Deus que te capacita. Isso muda tudo. O mundo pode estar em caos, mas o seu interior está em paz. E essa paz, meu irmão, minha irmã, é o maior sinal de que a liberdade em Cristo não é um conceito. É uma realidade acessível, aqui e agora. Agora me diz, qual dessas distrações espirituais estava calando a voz de Deus na sua vida? Foi o excesso? As influências? Ou talvez o medo de não agradar os outros? Comenta aqui embaixo qual ponto mais falou com você, porque sua resposta pode inspirar e fortalecer alguém que está passando pela mesma luta. E se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, não vá embora sem se inscrever no canal. É com a sua inscrição que conseguimos continuar produzindo conteúdos profundos e transformadores como esse. E ativa as notificações, porque tem muita revelação chegando nos próximos vídeos e você não vai querer perder. Aliás, o próximo vídeo já está aqui na tela. Clica nele agora e continue essa jornada espiritual. Lá, você vai entender por que alguns hábitos que parecem inofensivos estão atrasando sua vida com Deus. Que o Espírito Santo continue falando com você e a gente se vê no próximo vídeo.